Você já sentiu que sua vida está desmoronando e se perguntou onde Deus está? Parece que tudo ao seu redor está ruindo, as portas se fecham, as respostas não vêm e a esperança se esvai. Mas e se eu te disser que é exatamente nesses momentos que Deus está prestes a agir? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte antes de verem o agir sobrenatural de Deus. Quando tudo parecia perdido, quando a dor era insuportável, quando não havia mais saída, foi aí que Deus manifestou seu poder de forma surpreendente. Hoje, você vai descobrir como momentos de crise podem ser o cenário perfeito para o milagre acontecer. Vou te mostrar histórias bíblicas que provam que Deus não abandona os seus e que muitas vezes Ele permite o caos para nos levar a um propósito maior. Mas antes de começarmos, eu tenho um pedido especial. Muitas pessoas assistem aos vídeos do canal, mas não estão inscritas. Se você acredita que Deus fala através dessas mensagens, inscreva-se agora e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Quer fortalecer ainda mais sua vida de oração? Se você sente que precisa se conectar mais com Deus, eu tenho algo especial para você. No canto da tela, você vai ver um QR Code. Ele leva a um e-book repleto de orações poderosas para transformar sua jornada espiritual. São palavras que podem trazer paz, clareza e força para o seu dia a dia. Basta escanear e acessar. Que bênção, pronto. Deus fale ao seu coração através dessas orações. Agora fique comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje pode mudar completamente sua visão sobre as crises e sobre o agir de Deus em sua vida. Há momentos na vida em que tudo parece ruir ao nosso redor. Portas que antes estavam abertas se fecham, pessoas que pareciam firmes ao nosso lado se afastam, e as certezas que tínhamos desmoronam como um castelo de areia. Nesses momentos, é fácil perguntar, onde está Deus? Por que Ele permitiu isso? No entanto, o que muitos não percebem é que o colapso muitas vezes não é o fim, mas o começo de algo muito maior. Deus nunca perde o controle. Ele permite certas crises para nos tirar da zona de conforto e nos levar para um nível mais profundo de fé. José, por exemplo, só chegou ao palácio depois de passar pela prisão. O que parecia ser uma tragédia foi, na verdade, um trampolim para o propósito de Deus em sua vida. Gênesis 50:20. A dor tem um jeito curioso de nos ensinar lições que, de outra forma, nunca aprenderíamos. Quando tudo está bem, confiamos na nossa força, na nossa inteligência, nos nossos próprios recursos. Mas quando enfrentamos uma crise, somos forçados a olhar para cima e depender inteiramente de Deus. A viúva de Sarepta, 1 Reis 17:8-16, estava prestes a morrer de fome quando Elias apareceu e lhe pediu um último pão. Para muitos, isso pareceria uma injustiça, mas aquele momento de extrema escassez foi a oportunidade perfeita para Deus manifestar o seu milagre. O azeite dela não acabou e a provisão divina se tornou uma realidade constante. O que dizer então dos discípulos no meio da tempestade? Eles estavam no barco, seguindo as ordens de Jesus, mas ainda assim a tempestade veio. Mateus 8:23-27. Isso ensina que nem sempre uma crise é resultado de um erro nosso. Às vezes, estamos exatamente onde Deus quer que estejamos, e Ele permite o vento soprar mais forte para nos mostrar que Ele tem poder sobre todas as coisas. Quando o medo tomou conta dos discípulos, Jesus simplesmente acalmou o mar com uma palavra. Muitas vezes, Ele não tira a tempestade imediatamente, mas nos fortalece para atravessá-la. Se você está enfrentando um período de incerteza,
saiba que este pode ser o cenário ideal para um milagre. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Na verdade, Ele gosta de trabalhar onde tudo parece impossível, pois é aí que sua glória se manifesta de forma mais evidente. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria pensaram que era tarde demais, mas para Jesus nunca é tarde. Ele esperou 4 dias para provar que Ele é o Senhor até sobre a morte. João 11, 38, 44. O seu milagre pode estar demorando não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele está preparando algo que vai te surpreender. E é exatamente nesse ponto que precisamos refletir. Será que o caos que enfrentamos hoje não é, na verdade, o solo fértil para uma grande transformação? Olhando para a Bíblia, vemos que toda crise precedeu um grande mover de Deus. Quando tudo desmorona, é sinal de que uma nova construção está prestes a começar. E para entender isso melhor, basta olharmos para a vida de Jó, um homem que perdeu tudo, mas que também experimentou uma restauração como ninguém jamais viu. A história de Jó é uma das mais profundas quando falamos sobre sofrimento e fidelidade a Deus. Ele era um homem íntegro, temente ao Senhor, próspero em tudo o que fazia. Mas, de repente, sua vida virou de cabeça para baixo. Em um curto espaço de tempo, perdeu sua família, seus bens e até sua saúde. Jó 1, 13 e 19. O que faria qualquer pessoa entrar em desespero para Jó tornou-se um teste de fé. Seus amigos tentaram convencê-lo de que ele estava sendo castigado, que algo devia estar errado em sua vida, mas ele se recusou a acreditar que Deus o havia abandonado. Aqui aprendemos uma lição crucial. Nem todo sofrimento é um castigo. Às vezes, é uma preparação para algo muito maior. A dor de Jó não foi apenas física, mas emocional e espiritual. Ele se sentiu esquecido, questionou sua própria existência e chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Jó 3:1-3. Quem nunca passou por um momento assim? Quando as dificuldades se acumulam e parece que não há saída, muitos começam a duvidar se Deus ainda está ouvindo suas orações. Mas o que Jó não sabia é que Deus estava silencioso, mas presente. Ele não o havia abandonado, apenas o estava preparando para uma revelação maior. Quantas vezes no silêncio de Deus sentimos que estamos sozinhos, quando na verdade Ele está trabalhando nos bastidores para algo que ainda não conseguimos ver? A grande reviravolta na história de Jó não veio quando ele entendeu tudo, mas quando ele decidiu confiar, mesmo sem entender. Ao final de seu processo, Deus se revelou a ele de forma tão poderosa que sua visão de Deus mudou completamente. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Esse é o verdadeiro propósito da dor. Não apenas restaurar o que foi perdido, mas nos levar a um nível mais profundo de comunhão com Deus. E Jó não apenas foi restaurado, mas recebeu em dobro tudo aquilo que tinha antes. Jó 42:10. Se Jó tivesse desistido no meio do caminho, ele jamais teria visto a glória de Deus em sua vida. Quantas vezes as pessoas desistem no momento em que a bênção está prestes a chegar? O sofrimento, por mais intenso que seja, nunca é o capítulo final da nossa história quando caminhamos com Deus. Ele sempre tem um propósito, e quando permanecemos fiéis, a recompensa vem. A questão não é se Deus pode restaurar, porque Ele pode. A verdadeira questão é, estamos dispostos a confiar nele até o fim, mesmo quando tudo parece perdido? E essa história nos leva a um outro ponto importante. O que acontece quando Deus nos dá uma direção clara e nós escolhemos seguir um caminho oposto? É exatamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas recebeu uma missão direta de Deus, ir até Nínive e pregar arrependimento àquele povo.
Jonas 1:2. Mas, em vez de obedecer, ele decidiu fugir para Tarsis, o extremo oposto de onde Deus o enviara. Quem nunca tentou escapar de algo que sabia que deveria enfrentar? Jonas preferiu a fuga porque não queria que Deus tivesse misericórdia dos ninivitas. Ele julgava que aquele povo não merecia perdão. Mas aqui está um ponto crucial. Quando Deus nos dá um chamado, não importa o quanto tentemos fugir, Ele sempre encontra uma forma de nos redirecionar. A consequência da desobediência veio rápido. Uma tempestade violenta atingiu o navio em que Jonas estava, e os marinheiros perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo. Jonas 1:4-10. Jonas sabia que ele era o motivo daquela tempestade e, para salvar os outros, pediu que o lançassem ao mar. Quantas vezes nossas decisões erradas não afetam apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor? No entanto, mesmo no fundo do mar, Deus não permitiu que Jonas morresse. Em vez disso, preparou um grande peixe para engoli-lo e dar a ele uma segunda chance. Jonas 1:17. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao fundo do poço para entendermos que fugir dele nunca será a solução. Dentro do ventre do peixe, Jonas teve tempo para refletir e orar. E sua oração foi profunda. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Jonas 2:2. Não importa quão longe tenhamos ido, Deus ouve um coração arrependido. Depois de 3 dias e 3 noites, Jonas foi vomitado na praia e desta vez decidiu obedecer. Jonas 3:1-3. O que aprendemos aqui? Deus não desiste de nós. Se for preciso, Ele nos coloca em um caminho de correção, não por vingança, mas por amor. Jonas finalmente foi a Nínive e entregou a mensagem de Deus. Para sua surpresa, a cidade inteira se arrependeu e clamou por misericórdia. Jonas 3:5-10. O que Jonas relutava em aceitar era que a graça de Deus se estende até mesmo àqueles que julgamos indignos dela. Aqui há uma lição poderosa. Deus não vê como o homem vê. Ele deseja salvar até aqueles que parecem estar mais longe dele. E assim como Jonas precisou ser redirecionado para cumprir seu propósito, há outro personagem que passou por um processo de preparação antes de se tornar um grande líder. Moisés não foi chamado no palácio, mas no deserto. Moisés nasceu com um propósito grandioso, mas sua jornada até o cumprimento desse chamado foi longa e cheia de provações. Criado no palácio do faraó, ele tinha tudo: conforto, poder e educação. Mas no fundo, Moisés sabia que não pertencia àquele lugar. Quando tentou agir por conta própria e matou um egípcio que maltratava um hebreu, sua vida virou de cabeça para baixo. Êxodo 2:11-15. De príncipe, tornou-se um fugitivo, correndo para o deserto de Midian. Às vezes Deus nos arranca de onde estamos, porque sabe que precisamos ser moldados antes de viver o propósito para o qual fomos chamados. No deserto, Moisés passou 40 anos vivendo como pastor de ovelhas. 40 anos. O que parecia ser um atraso era, na verdade, um treinamento. O deserto ensina o que o palácio nunca poderia ensinar. Longe do luxo e do orgulho da corte egípcia, Moisés aprendeu sobre humildade, paciência e dependência total de Deus. O tempo no deserto foi essencial para transformá-lo no líder que guiaria o povo de Israel à liberdade. Quem nunca se sentiu como Moisés, perdido em uma temporada de espera, sem entender por que os planos não se cumprem tão rápido quanto gostaríamos? Foi nesse ambiente árido e silencioso que Deus escolheu se revelar a Moisés. Em uma sarça ardente o Senhor falou: eu vi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. Êxodo 3:7-8. Mas Moisés hesitou. Ele se sentia despreparado, pequeno demais para tamanha missão. Quem sou eu para ir até o faraó? Êxodo 3:11. A verdade é que quando Deus nos chama,
Ele não procura os capacitados, mas capacita os escolhidos. Moisés teve que aprender que não era sobre ele, mas sobre Deus agindo através dele. Mesmo depois de receber sinais e promessas de que Deus estaria com ele, Moisés ainda tentou se esquivar. Disse que era incapaz, que não sabia falar bem, mas Deus já tinha um plano até para suas limitações. Arão seria sua boca e ele não precisaria caminhar sozinho. Êxodo 4, 10, 16. Isso nos ensina que Deus nunca nos envia sem recursos. Quando Ele nos chama, Ele provê tudo o que precisamos para cumprir nossa missão. A jornada de Moisés mostra que o deserto não é um lugar de esquecimento, mas de preparação. Antes de libertar o povo, Moisés precisou primeiro ser libertado de si mesmo. E esse padrão se repete ao longo da história. Elias, por exemplo, também precisou encontrar Deus em um momento de solidão e desânimo. Elias era um profeta poderoso, que viu fogo cair do céu e derrotou os profetas de Baal em um confronto épico no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 36, 39. Mas logo depois dessa grande vitória, ele se viu fugindo para salvar a própria vida. Jezabel, a rainha perversa, queria matá-lo, e Elias entrou em um profundo desânimo. Exausto e sentindo-se sozinho, ele fugiu para o deserto e pediu para morrer. Já basta, Senhor, tira minha vida. 1 Reis 19, 4. Quantas vezes não nos sentimos assim? Depois de grandes conquistas, vem o cansaço, o medo, a dúvida. Elias, o homem de fé inabalável, agora estava quebrado. Mas Deus não o abandonou. Primeiro, enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Elias precisou descansar e se nutrir antes de continuar. Às vezes, Deus nos ensina que precisamos cuidar do corpo e da mente antes de prosseguir com a jornada. Depois disso, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, onde entrou em uma caverna e se escondeu. 1 Reis 19, 8, 9. É curioso como, quando estamos em crise, nossa reação natural é nos isolar, nos esconder dentro das nossas próprias cavernas emocionais. Foi então que Deus chamou Elias para fora e lhe disse que ele passaria diante dele. Primeiro veio um vento forte que despedaçava montanhas, depois um terremoto e depois um fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses eventos grandiosos. Por fim, veio um sussurro suave, e ali estava Deus. 1 Reis 19, 11, 12. Elias esperava algo estrondoso, algo espetacular, mas Deus escolheu falar no silêncio. Esse momento foi transformador. Deus estava ensinando a Elias que ele nem sempre se manifesta no barulho, mas muitas vezes na quietude. Isso nos desafia. Vivemos em uma época de ruído constante, onde é difícil ouvir a Deus em meio às distrações da vida. Mas assim como Elias, precisamos aprender a silenciar o coração e buscar a presença de Deus nos momentos de tranquilidade. Como? Através da oração sincera, da leitura da palavra e de momentos de solitude. Quando tudo parece caótico, é no silêncio que encontramos a resposta. Depois desse encontro, Elias saiu renovado. Deus lhe deu uma nova missão e deixou claro que ele não estava sozinho. Ainda havia 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal. 1 Reis 19, 18. O que parecia ser o fim era, na verdade, um recomeço. E falando em recomeços, ninguém entendeu melhor sobre isso do que José, que passou da escravidão ao governo do Egito. A história de José é uma das mais impressionantes sobre transformação, crescimento e propósito. Desde jovem, Deus lhe deu sonhos grandiosos, mas sua jornada até o cumprimento dessas promessas foi dolorosa. Ele era o filho favorito de Jacó, mas seus irmãos o invejavam profundamente. Essa inveja os levou a um ato cruel.
venderam José como escravo e mentiram para o pai, dizendo que ele havia morrido. Gênesis 37, 23, 28. Imagine a dor de José. Um dia, ele estava em casa, seguro, sonhando com um futuro brilhante. No outro, era acorrentado e levado para um país estrangeiro, sem saber se algum dia veria sua família novamente. Mas mesmo na escravidão, Deus estava com ele. José foi comprado por Potifar, um oficial egípcio, e logo se destacou pela sua integridade e competência. Ele prosperou a ponto de ser colocado como administrador da casa de seu senhor. Gênesis 39, 2-4. No entanto, mais uma vez, foi injustiçado. A esposa de Potifar o acusou falsamente de assédio e José foi lançado na prisão. Outro golpe doloroso, parece que toda vez que ele dava um passo à frente, algo o puxava para trás. Quantas vezes na vida não nos sentimos assim? Trabalhamos duro, somos fiéis, mas as injustiças e provações continuam surgindo. Na prisão, José poderia ter se revoltado, mas não. Ele permaneceu firme e Deus mais uma vez o fez prosperar. Ele interpretou sonhos de 2 prisioneiros e um deles, o copeiro do faraó, prometeu ajudá-lo quando fosse libertado. Mas José foi esquecido e passou mais 2 anos na prisão. Gênesis 40, 23. Esse tempo foi crucial. José estava sendo preparado. Deus não apenas queria tirá-lo da prisão, mas queria fazê-lo amadurecer para que estivesse pronto para o propósito maior. A espera, embora dolorosa, era parte do plano divino. Então, finalmente chegou o momento certo. O faraó teve um sonho misterioso que ninguém conseguia interpretar. O copeiro lembrou-se de José, que foi chamado para revelar o significado do sonho. Com sabedoria e discernimento divinos, José explicou que haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome e aconselhou o faraó sobre como administrar essa crise. Impressionado, o faraó fez de José o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. Gênesis 41, 39, 41. Do cativeiro ao trono, José viu o propósito de Deus se cumprir. E quando a fome atingiu sua família, os irmãos que o venderam foram até ele em busca de comida, sem saber que estavam diante daquele que haviam traído. José teve o poder de se vingar, mas escolheu perdoá-los, dizendo: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. A maturidade de José não veio apenas das suas conquistas, mas das suas feridas. Ele aprendeu que Deus usa até mesmo as piores situações para nos conduzir ao nosso destino. Mas antes que esse destino se cumpra, muitas vezes é necessário passar por um tempo de espera. Esperar é uma das provas mais difíceis da fé. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, portas abertas no momento exato em que batemos. Mas Deus tem um tempo perfeito, e muitas vezes esse tempo envolve a espera. José esperou anos até ver seus sonhos se realizarem. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas levou décadas para assumir o trono. Até Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério. O tempo de espera não é tempo perdido, mas um período de preparação. Deus não nos faz esperar para nos frustrar, mas para nos moldar, fortalecer e alinhar nosso coração com o dele. Na espera, muitas vezes, enfrentamos o silêncio de Deus. Oramos, buscamos respostas, mas parece que nada acontece. O silêncio não significa ausência. Deus trabalha no oculto, preparando tudo nos bastidores. José, na prisão, poderia ter pensado que Deus o abandonou. Mas, na verdade, ele estava preparando o cenário para sua exaltação. Quando não vemos mudanças, podemos pensar que nada está acontecendo. Mas Deus está trabalhando de forma invisível, movendo peças que ainda não compreendemos. Ele não se atrasa, nem adianta. Ele age na hora certa.
E quando o tempo certo chega, tudo faz sentido. José entendeu que sua espera não foi em vão. O tempo que passou na prisão o ensinou a liderar. Os anos de serviço o prepararam para governar. Quando finalmente assumiu o cargo de governador, ele estava pronto, maduro e capacitado para administrar a crise que viria. Assim também é conosco. Quando Deus nos faz esperar, Ele está nos preparando. E quando chegar o tempo certo, olharemos para trás e entenderemos que cada segundo de espera teve um propósito maior. Agora, eu quero saber de você. Em algum momento da sua vida, você já sentiu que tudo estava desmoronando, mas depois percebeu que Deus estava agindo nos bastidores? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém que está passando por dificuldades neste momento. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida espiritual. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E antes de sair, já clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nele, você vai descobrir mais um ensinamento poderoso que pode mudar sua caminhada com Deus. Que Ele te abençoe e até o próximo vídeo.